Nós vamos fazer menção aqui ao versos 2 e o versos 3. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 39, versos 2 a seguir. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então José achou graça aos seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém? Meus queridos, quando eu estava meditando nesta passagem, o Senhor trouxe ela ao meu coração, porque nós estamos em um início de semana. E às vezes a semana passada para você não foi muito boa. Às vezes você passou por problemas, situações que te deixaram desanimados, te deixaram entristecido. Mas essa palavra é uma palavra de ânimo. Nós vamos aprender com a palavra de Deus que a bênção não estava onde José estava, mas sim com José. Então, onde ele estava, a bênção do Senhor o acompanhava. O Senhor estava com ele, independente da situação. Sabe por quê? Aquele que ama, aquele que teme ao Senhor, ele não precisa correr atrás de bênçãos, não, porque as bênçãos do Senhor o acompanharão, porque o Senhor, ele é com você. Nós vamos entender aqui na história de José, todos, creio eu, que está ouvindo esta manhã, já ouviu sobre esta passagem. E nós entendemos que José é um rapaz que sofreu muito, desde menino, uma rejeição dos seus próprios irmãos. Era um menino que, por mais que tinha o amor dos seus pais, por mais que ele era muito amado por o seu pai, ele tinha rejeição dos seus irmãos por esse amor. Porque os seus irmãos tinham ciúmes de José. Então nós viemos relatar, se nós viemos conjecturar isso para o nosso dia de hoje, a gente sabe quando a gente tem filhos, como que funciona quando um tem ciúme do outro. Então acaba rejeitando, acaba batendo, acaba fazendo com que aquela pessoa sofra por causa dos ciúmes. E José, ele passou por tudo isso. Só que José, ele tinha uma promessa na tua vida. Desde pequeno o Senhor já mostrava a ele através de sonhos. O Senhor já mostrava para ele que ele iria reinar. Ele iria reinar sobre, não só sobre seu pai, sobre seus irmãos, mas ele iria reinar sobre uma nação. José sabia que tinha um propósito na tua vida. Porém, quando o Senhor tem um propósito, uma promessa na tua vida, meu querido, há um processo a ser seguido. Tem um processo a ser passado. Como que ele iria reinar se ele não fosse preparado para isso, para governar em cima de um povo? E tem um processo de preparação. Tem um processo. E muitas das vezes o que acontece nas nossas vidas no dia de hoje é que nós queremos a bênção, queremos o cumprimento da promessa, mas não queremos passar pelo processo. Não suportamos o processo. Não estamos dispostos a vencer o processo. E o processo nem sempre é fácil. O processo é dolorido. Você vê que o processo de José, ele começou desde cedo com o que? Rejeição dentro da sua própria casa.
Ele passou por processos tão doloridos, a ponto de ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Que é dor maior que essa, meu querido? Você tem uma pessoa que está ao seu lado, que era para te proteger, que era para estar com você. É aquele que te vende, como se você não fosse nada, como se você não fosse ninguém. Te vende para uma terra distante, sem pensar no que vai acontecer. E isso acontece nos nossos dias de hoje. Pessoas do nosso convívio, que está conosco todos os dias, que bate nos nossos ombros e fala que está conosco. E quando nós olhamos, está aí nos dando a punhalada pelas costas, nos traindo. Está aí falando de nós. Está aí tramando contra nós. Mas nós entendemos que tudo existe um processo. Até aquele que nos deseja o mal, até aquele que trama contra nós, irmãos, ele coopera para o bem de Deus. Quando você serve ao Senhor, quando você teme a Deus, até o inimigo que se levanta contra a tua vida, ele contribui para que você possa chegar ao cumprimento da promessa do Senhor na tua vida. Não tinha como José, ele ter a promessa na vida dele, o cumprimento da promessa como governador, se ele não fosse vendido pelos seus irmãos. Era necessário que ele fosse vendido para ele chegar aonde o Senhor queria colocar a ele. Entenda, tem coisas que você está passando na tua vida, tem coisas que nós passamos que é necessário. Não é bom, não é gostoso, não é satisfatório passarmos, mas é necessário para que os planos do Senhor venham se cumprir na tua vida. Não murmure, não reclame diante de uma prova, diante de uma situação. Fala: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Me dá forças para suportar, sabedoria para lidar. Essa tem que ser a nossa oração. E nós entendemos que logo após José ele ser vendido pelos seus próprios irmãos, ele é comprado e levado para a casa de Potifar. No versículo 1 do capítulo 39 diz que ele era o eunuco de Faraó, capitão da guarda. Era um varão egípcio. Olha que interessante. José havia sido levado, vendido pelos seus irmãos, vendido aos ismaelitas. Chegando lá no Egito, ele é comprado por Potifar, que é um capitão da guarda, um homem importantíssimo, de confiança de Faraó. Leva José para tua casa. Esse Potifar, ele tinha visão, irmão. Ele tinha visão de águia. Quando ele olha para José, ele vê em José algo diferente. Ele vê que tudo que José faz, prospera. Tudo que o homem faz, fica bom. Potifar olha para ele e fala assim: eu preciso de ter esse homem dentro da minha casa, porque se o pouco que ele está fazendo está prosperando, se eu colocar ele aqui no muito, eu vou ser honrado aqui neste lugar. José, ele achou a graça nos olhos de Potifar, irmão. Você está entendendo aí o que é? Você ser fiel no pouco para o Senhor te colocar no muito? José sendo escravo, José ele trabalhando ali, servindo, no seu coração ainda havia uma tristeza, porque ele foi vendido, ele saiu de perto do pai dele, ele tinha saudades do pai dele, ao qual tanto amava, ele tinha saudade da família, do convívio familiar que ele possuía. Mas mesmo ele, com toda essa saudade, com toda essa situação de sofrimento, agora estando ali como um escravo, ele servia ali com amor. Ele era fiel ao seu Senhor. Ele era fiel. No pouco que estava ali, ele era fiel. Ele fazia com dedicação, ele fazia com amor. Se fosse limpar, ele limpava com amor, limpava com dedicação. O Senhor, vendo aquilo,
Senhor, ele era com José. Tocou no coração de Potifar, eu tenho certeza. E Potifar colocou ele ali para governar dentro da casa dele. Começou o início do cumprimento da promessa do Senhor. O verso 5 vai dizer que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O Senhor abençoou a casa de um ímpio por amor a quem? A José. A bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Olha para você ver. A bênção do Senhor muitas das vezes vem sobre a tua casa. Não é por causa de alguém que está lá ímpio, não, irmão. É por sua causa, que tem orado, que tem pagado preço, que tem um amor, que tem uma dedicação com as coisas de Deus. Olha que interessante, a bênção do Senhor veio sobre a casa do egípcio Potifar por amor de José. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia que diz. A bênção foi sobre a vida de Potifar, não é por causa de Potifar, não. Por amor a José. E desde esse momento eu entendo, irmão, que isso aqui é um processo tão lindo na vida de José, porque lá na frente, José precisaria de alguém que iria testemunhar em favor dele. Olha quão importante é a sua caminhada com Cristo. Porque quando você faz as coisas, irmão, quando você é fiel, quando você dá bom testemunho, lá na frente alguém vai testemunhar para você sobre quem você é. Você está entendendo? Alguém vai dizer verdadeiramente, esse aí é um servo de Deus, é abençoado, ele diz a verdade porque eu conheço, eu vivi com ele e vi como ele é. Olha quão importante é nós darmos testemunhos de servos de Deus. A palavra de Deus diz que depois de todas essas coisas, de José ser abençoado dentro da casa de Potifar, José, ele tinha toda a liberdade dentro da casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que José, irmão, ele era formoso de aparência, ou seja, ele era bonito. Ele era um cara chamativo, uma boa aparência. O que acontece? A mulher de Potifar olhou para José com outros olhos, querendo se deitar com José, querendo trair o seu esposo, porque ela viu beleza em José. E num certo dia, você vê lá no verso 11, que veio à casa para fazer o seu serviço. José, ele foi à casa para fazer o serviço e nenhum dos da casa estava ali. Não tinha nenhum servo ali dentro. E aí a mulher de Potifar achou uma brecha e pegou pela veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. José, ele seguia a palavra de Deus. Como assim, bispa? Fugiu da aparência do mal. Ele não ficou perto. Ela também era o quê? A sua senhora. Ele não ficou ali discutindo. Ele não ficou ali debatendo. Ele fugiu. Porém, as suas vestes ficou na mão dela. E o inimigo, irmão, tramou contra a vida de José, achando que iria destruir, não sabendo ele que estava cooperando para o bem que o Senhor tinha na vida de José. Aconteceu-se que essa mulher levantou uma calúnia, uma defamação contra a vida de José. Falou para o seu esposo que José tinha tentado contra ela. O esposo logo vai acreditar e confiar em quem?
em sua esposa, sua companheira, que está ali com ele há muito tempo. E não em José, por mais que ele via que José era um rapaz abençoado por Deus, ele deu ouvido a quem? A sua esposa. Mas não era para ser diferente não, irmão. Era o processo que José tinha que passar, você está entendendo? Por mais que Potifar gostasse, tinha bastante alegria com a vida de José, gostasse de José, era necessário que todas essas coisas acontecessem. Assim como foi necessário que Jesus padecesse na cruz por nós. É necessário, tem coisas que são necessárias de acontecer. E a palavra de Deus diz que Potifar, ele levou José à prisão. Entregou ele lá no cárcere. Oh, glórias. Porém, você vê lá no versos 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aleluias! Olha que palavra abençoada. Onde José chegava, a bênção do Senhor estava ali o acompanhando, porque o Senhor era com José. Quando José chega ao cárcere, imediatamente o carcereiro achou graça. Aleluias! Começou o segundo mandato de governo de José. Primeiro governo na casa de Potifar. Segundo governo dentro do cárcere. Aleluias! Irmão, prisão, 4 paredes não foi suficiente, não. Não prende um adorador, não prende. Aquele que teme anda nos caminhos do Senhor, meu irmão. Onde ele estiver, a bênção do Senhor está sobre ele. Oh, glória, ele estava ali dentro de uma prisão agora. Injustiçado. Pensa no coração desse homem. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Estou aqui pagando por algo que eu não fiz. Às vezes eu estou falando com pessoas que se sentem injustiçadas neste momento, passando por coisas que falaram sobre a tua vida que não é verdade. Meu querido, mantenha-se firme, porque o Senhor, Ele é com você, e no momento certo Ele vai te honrar. Ele é teu advogado fiel. É Ele quem te justifica. Oh, glórias! E o processo foi continuando. Meu querido José, eu vou adiantar a palavra porque nós não temos muito tempo. José, ele ficou ali preso. E na prisão também foi levado ali o copeiro e o padeiro de Faraó. Irmão, esses homens tiveram 2 sonhos. E eles ficaram tão perturbados com esses sonhos que não conseguia ficar com tranquilidade ali dentro daquela prisão. E José interpretou o sonho desses homens. E da forma que José interpretou, aconteceu. Quando José estava interpretando esse sonho, o que ouviu o sonho falou assim: como que eu posso te agradecer? A minha alma se acalmou. Ele disse assim: olha, quando você chegar perto de Faraó, fala de mim. Fala de mim. Do que eu estou passando aqui. Porém, irmão, sabe o que aconteceu? Quando o copeiro chegou diante de Faraó, lembrou dele não. Esqueceu de José. José ficou esquecido aonde? Na prisão, no cárcere. E a vida de todo mundo continuou. Porém, Faraó também, depois de bom tempo, teve um sonho. Irmão, chamou tudo enquanto é pessoa. Adivinhos, macumbeiros, feiticeiros, tudo enquanto é tipo de pessoas, para tentar decifrar este sonho. Ninguém interpretou. Aí, sim, lembrou-se de alguém esquecido
lá no cárcere, que interpretou o sonho. Ele chegou perto de Faraó e disse: ei, Faraó, tem alguém que eu conheço. Quem é esse? Está lá na prisão. O nome dele é José. Quando eu fui preso, ele interpretou o meu sonho. E aconteceu do mesmo jeito que ele interpretou. Logo veio, sabe quem? Potifar. Conheço esse. Ficou dentro da minha casa. Tudo que ele fazia prosperava. Olha aí o testemunho começando a seu respeito. Oh, glórias. A palavra de Deus diz que Faraó mandou chamar José. Irmão, adiantando a mensagem, José interpretou os sonhos de Faraó. E era necessário que, para que tudo viesse a acontecer, era necessário que colocasse um governador para governar. Um cargo que nem existia, foi criado. Porque precisava de alguém para governar o Egito naquele momento. E aí, sabe o que acontece? Não tinha quem pudesse governar. Alguém ao qual era abençoado pelo Senhor. Alguém ao qual a bênção do Senhor era sobre ele. A palavra de Deus diz assim no versos 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó, irmão, entendendo que em José havia o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Oh, meu Deus. Olha onde todo sofrimento levou. Olha onde toda rejeição levou José. Olha onde toda calúnia levou José, meu querido. Tá vendo? É fé, resiliência, perdão, soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Nós aprendemos aqui com José que nós temos que ter uma confiança inabalável em Deus. José, em momento nenhum, ele negou ao teu Deus, mesmo diante das adversidades extremas, como ser traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. José nunca perdeu a fé, nem murmurou contra Deus. Sua vida demonstra que Deus está presente mesmo nas situações mais difíceis da tua vida. Aprendemos com José resiliência e perseverança, meu querido. José suportou provações e traumas significativos. Mas ele conseguiu superar cada um deles, mantendo sua integridade e seu caráter. Sua história é um exemplo de como lidar com a pressão e os problemas sem desistir. Ele não caiu na lábia da mulher de Potifar. Ele manteve ali a sua integridade, seu caráter de servo de Deus. José, nós aprendemos com ele a força do perdão. Ele escolheu perdoar seus irmãos, irmão. Você entende que logo após que Faraó coloca ele para governar, há uma grande fome começa, 7 anos de escassez. No tempo da fartura, ele recolheu tudo e estocou como foi orientado, porque Deus mostrou. Mas quando veio a escassez, seus irmãos passaram fome e teve que ir aonde? No Egito procurar alimento. Quem estava lá? José. Oh, meu Deus. José poderia ter dito: o que vocês estão fazendo aqui? Agora vocês precisam de mim? Me venderam? Passei os maus bocados por causa de vocês? Agora vocês estão precisando de mim?
O orgulho poderia ter batido. Mas não, irmão. José escolheu foi perdoar seus irmãos. O que permitiu a reconciliação familiar e a paz interior. A decisão de liberar o ressentimento é apresentada como essencial para seguir em frente e cumprir o propósito de Deus. Entenda, José, ele foi enviado à frente. Passou por todo o processo. Preparou o caminho para o povo de Deus chegar. Para que pudesse continuar o sustento do povo de Deus. Para que pudesse continuar. Porque o povo de Deus tinha uma promessa, irmão. Eles não poderiam morrer no deserto, não poderiam morrer de fome, não. Então Deus preparou um caminho. E quem foi esse caminho? Que foi conduzido nesse caminho? José. Ele era um instrumento a ser usado por Deus para poder que o povo pudesse ter a sua permanência na terra. Oh, meu Deus. É um propósito divino, irmão. Integridade e ética. Seja na casa de Potifar ou como governador, José agiu com ética e integridade, recusando-se pecar contra Deus ou a comprometer seus princípios, mesmo quando tentado ou em posição de poder. A história de José, irmão, mostra que os planos de Deus são maiores que as ações humanas. O que seus irmãos planejaram para o mal, Deus usou para o bem, para preservar a vida de muitas pessoas, incluindo a da sua própria família. Que essa palavra, ela venha ficar guardada na tábua do vosso coração. Mas eu não quero que você só guarda ela aí não, ouvinte, você que está aí pelo YouTube. Essa palavra que você ouviu, não guarda ela na tábua do seu coração, deixa ela guardadinha lá, não é para você praticar. Pratica. Aplique isso na tua vida, resiliência, perdão, perseverança, não murmure. Entenda que nós estamos em um propósito. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui em caminho a um propósito, ao qual o Senhor tem para cada um de nós. Que esta manhã você venha entender que as lutas que você está passando, rejeição, tristeza, não é para te matar não, meu querido. Talvez o mal até pensou que ia te destruir, mas o Senhor vai permitir não, porque o Senhor tem algo muito grande para mim e para você. O Senhor tem algo muito maior. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e eterno Pai, esta manhã a tua palavra ela foi ministrada ao coração de cada ouvinte, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja na web ou na frequência dessa rádio 93,3. Meu Deus, que esta pessoa que está passando por situação difícil, às vezes se encontrando como José, abandonado, traído. Meu Deus, que ela venha aprender com essa palavra. Que ela venha entender que o Senhor está com ela. Que o Senhor está no controle de toda a situação. Porque nada foge do controle das mãos do Senhor. Traga paz a esse coração, Pai. Confiança no Senhor. Para que ela possa perseverar e continuar, Senhor. Que essa pessoa venha liberar perdão para aquele que te afligiu. Que essa pessoa venha liberar perdão para aquele que tentou contra a tua vida, contra teu ministério, contra a tua casa. Porque o perdão abre portas. Em nome de Jesus, ó Pai. Que esta manhã cada pessoa venha entender o teu propósito. O Senhor Jesus veio e cumpriu o teu propósito nessa terra. Morreu por nós, pecadores. Não merecemos, mas assim o Senhor fez por amor a nós. E que essa pessoa venha entender que ela tem valor, que é muito amada pelo Senhor, porque Jesus morreu na cruz por nós. E não foi em vão.
foi para que nós pudéssemos estar hoje falando do teu amor. Amém? Chegamos ao fim dessa manhã com Deus. Eu me despeço de cada um dos ouvintes que permaneceu conosco esta manhã, louvando conosco, adorando conosco e ouvindo e meditando na palavra do Senhor. Que o seu dia seja de bênção e de vitória, meu querido. Que essa segunda-feira seja mais que abençoada, não só a segunda, que toda a semana seja abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor possa o acompanhar por onde vocês forem. Onde vocês colocarem a planta dos teus pés. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Amém. Você acabou de ouvir o programa Manhã com Deus. Apresentação: Bispa Rosana Santos. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pela manhã tu tem minha voz.